Assim como num conflito entre nações, num conflito dentro de casa, no âmbito familiar, na vida do casal, de quem seria a responsabilidade ou a principal culpa? Do homem como líder, o cabeça da casa, o responsável pelo lar e a família? Ou da mulher, aquela que é apontada nas escrituras sagradas como a responsável pela edificação da casa? Afinal, qual dos dois seria responsabilizado por certos conflitos no lar? Eu sou o Mano Keylon, teólogo, conselheiro de casais e há 28 anos casado com a mesma mulher apaixonadamente. Você está no canal Família Feliz e depois dessa vinhetinha eu tenho um conteúdo precioso para compartilhar com você. No meu último vídeo aqui no canal, eu falei a respeito de um grave erro cometido por um casal há cerca de 4.000 anos atrás, mas que infelizmente reverbera até hoje de forma acentuada no Oriente Médio e nas últimas semanas no mundo inteiro. Abraão, que até então respondia pelo nome de Abrão, recebeu de Deus uma promessa de que seria o patriarca de uma grande e poderosa nação. E ele imediatamente acreditou e, por crer, abriu mão, obedecendo à direção de Deus, de estar no convívio da sua parentela, no meio da sua terra, abriu mão dos seus hábitos, costumes e tradições para viver um novo, totalmente desconhecido por ele, experimentar a promessa de uma nova história escrita pelas mãos de Deus. Mas ainda segundo as Escrituras Sagradas, entre o tempo da promessa feita a Abraão e o cumprimento da mesma com o nascimento do filho da promessa, chamado Isaque, estendeu-se um período de 25 anos. Nós sabemos bem que em 25 anos muita coisa acontece. Foi exatamente nesse período em que Sara, esposa de Abraão, que até então respondia pelo nome de Sarai, percebeu que o tempo passava, a sua idade avançava, ela nem sequer mais tinha o costume das mulheres, ou seja, não mais menstruava, já havia passado pelo período da menopausa, a velhice estava chegando e Sara começa a se preocupar e busca, junto a Abraão, apresentar uma solução, um jeitinho de facilitar o trabalho de Deus. Sara propõe a Abraão que ele tivesse um filho com a sua serva Agar, uma serva egípcia do seu lar, da sua casa. No capítulo de número 16, versículo 4 do livro de Gênesis, está registrado que Abraão aceita a proposta. E Abraão, então, tem relações íntimas com essa serva egípcia. E dessa relação, Abraão faz com que essa serva gere um filho. Nasce e é chamado de Ismael. Ismael, então, é o primeiro filho da vida de Abraão. Mas logo em sequência, Abraão tem com a sua esposa Sara o filho da promessa. E por que o filho da promessa legítimo? Porque Isaque, nascido de Sara, cumpria os requisitos estabelecidos pelo próprio Deus, pois a promessa de Deus feita a uma mulher casada é extensiva ao seu marido, e a promessa de Deus feita a um homem casado é extensiva à sua esposa. Entenda bem isso aqui. Ambos são uma só carne. As promessas espirituais sobre a vida de um também recaem sobre a vida do outro. Para resumirmos a apresentação desse contexto introdutório e partimos para o conteúdo desse vídeo, a serva egípcia Agar passou a ter sérios problemas com a sua senhora Sara, logo que o seu filho Ismael nasceu. Da mesma forma, logo após o nascimento e crescimento de Isaque, o filho da promessa, Ismael, o primeiro filho, também passou a ter sérios problemas pessoais com Isaque. Essa sequência de problemas chegou até um ponto crítico, em que Abraão decide despedir ambos, tanto a serva egípcia Agar quanto o filho Ismael. Sendo assim, um grave problema de cisma familiar parecia estar definitivamente resolvido. Afinal de contas, agora Agar e seu filho seguiram um outro rumo, enquanto Abraão, Sara, sua esposa, e Isaque, o seu filho legítimo do casamento e o filho da promessa, estão juntos para seguir também sua vida em paz. Tudo resolvido, certo? Errado. Isaque, filho da promessa e filho de Abraão com a sua esposa Sara,
torna-se um dos patriarcas do povo hebreu, que posteriormente passou a ser chamado de povo israelita ou judeu. Enquanto Ismael, filho de Abraão com a serva egípcia Agar, torna-se patriarca dos povos árabes. Fato que nos arremete aos atuais conflitos internacionais e nos fazem entender que, infelizmente, há erros cometidos dentro do lar, da casa, de um casamento, que podem ecoar para sempre. Porém, nós observamos aqui uma mensagem muito interessante escrita por Amenaide de Fátima, num comentário do vídeo anterior, perguntando, afinal, de quem foi a culpa? Qual dos dois foi o responsável? Quem responderia de fato por esse erro? Abraão ou Sara? E se formos aplicar aqui para nós, o responsável pela falência de um lar, pela desgraça de um casamento, pelo fim de um relacionamento, é o homem ou a mulher? Como já colocamos aqui lá no início, é aquele que é o guardião da casa ou aquela que é edificadora do lar? No caso de Abraão e Sara, por mais pervertida e imoral que pareça ser essa proposta, era um costume comum das mulheres ricas da antiga Mesopotâmia, no caso de esterilidade, optarem por oferecer uma das suas servas ao seu marido, para que o seu marido pudesse dar continuidade à sua geração através de uma das servas. Seria uma versão antiga de uma barriga de aluguel. A criança seria posteriormente entregue à sua senhora, que a teria como filho, o que não aconteceu no caso de Agar. Agora, o que é importante que a gente entenda aqui nessa questão da responsabilização? A proposta foi feita por Sara, mas a aceitação foi de Abraão. Abraão concordou, apertou a tecla confirma. Abraão aceitou a proposta de Sara. E se recuarmos cerca de mais 2000 anos antes de Abraão, vamos chegar numa cena que parece ser no mínimo semelhante, quando Eva, esposa de Adão, lhe propõe comer do fruto proibido, lhe faz uma daquelas propostas indecentes. E Adão, o seu marido, que poderia negar e protestar contra a atitude da sua esposa, aceita, concorda, se faz participante do erro junto com ela. E do meu ponto de vista, isso torna os dois responsáveis. Para deixar a coisa ainda um pouco mais clara, Deus aplica a punição a ambos. Tanto Adão quanto Eva recebem uma sentença de punição. Tanto Adão quanto Eva são expulsos do Jardim do Éden. Então vamos concluir aqui de uma forma muito lógica e inteligente. Se ambos são penalizados por Deus, que é justo, isso significa que ambos tiveram culpa. Então estamos nos aproximando de uma resposta para essa grande pergunta. Num conflito no lar entre um casal, quando as coisas de fato se descambam para o pior e o casamento termina, a separação acontece, o divórcio acontece, uma desgraça acomete um lar, uma família, qual dos dois é responsável? Qual dos dois, o homem ou a mulher, deveria fazer algo diferente para evitar que esse mal pior acontecesse? Eu vou fazer uma aplicação prática disso dentro da nossa realidade mais cotidiana e comum. Quando uma esposa está aborrecida por algum motivo e ela então está querendo muito provocar uma briga, ela está errada. Mas quando o marido aceita a provocação, embarca nessa carona junto com a esposa e ambos estão envolvidos em uma briga, ele se tornou participante do erro junto com ela. Ambos se fazem errados. Mas você pode contra-argumentar essa tese dizendo para mim, mas existe alguém que deu origem à tentação, alguém que foi um instrumento para tentar o outro. Não seria esse o responsável? Mas analisa desse ponto de vista. Não seria ainda mais responsável aquele que não está envolvido com a tentação em se colocar na posição de frear o outro nos seus impulsos errados, fazer o outro perceber que está debaixo de influências que não são positivas para o relacionamento? A verdade é que se um dos dois é capaz de frear esse mal e não freia, comete grande mal. O reverendo Martin Luther King já afirmou que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons.
A omissão pode nos tornar tão responsáveis pelo mal quanto aqueles que tiveram a iniciativa de fazê-lo. A participação faz de nós tão dignos de igual consequência e punição. Aí vou te dar um conselho. Jamais pule no poço para fazer companhia a alguém que está afundado lá, mas fique sóbrio e conscientemente responsável onde você está, porque aí você pode ser a única chance que o seu cônjuge tem de uma mão estendida que vai arrancá-lo de lá. Eu sei que cada caso é um caso, mas foram muitos os aconselhamentos que eu vi de esposas que foram traídas, mas que infelizmente reconheceram ter sido negligentes quanto ao seu papel de suprir as necessidades sexuais do seu marido. Como também são muito comuns casos de maridos que reconhecem que se tornaram desinteressantes sexualmente para suas esposas devido ao fato de seus atos de agressividade serem repetitivos. Nesse caso, ambos foram pegos por uma espiral interminável de reações a ações. Um ciclo vicioso, uma armadilha onde não existe mais certo ou errado, culpado ou inocente. Mas quando a coisa chega nesse ponto, a maior necessidade não é identificar o responsável, mas é de amor, de perdão e de cura. E no caso de casamentos que estão nesse quadro crítico, perdão, amor e cura, podemos chamar de milagre. E milagres são operados por Deus. Então aí vai o nosso conselho final. Busque-o para o seu casamento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, porque esse é o propósito dele. Eu fico por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Mas dá aquela moral pra gente, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, dá uma curtida aí, toca o sininho das notificações, faça um comentário bacana a respeito desse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Eu estou aqui disponibilizando também um curso para você que pode acessar o link que está aí na descrição desse vídeo e você vai direto para esse curso que com certeza vai acrescentar muito na sua vida e no seu casamento. Espero te ver no próximo. Família feliz sempre! Um abraço!